tentando ver conexão com ela e vai começar essa live. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Graças a Tudo Deus. E por jóia, aí? graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ok. Tá me ouvindo Tá bem? ok. Tô ouvindo bem. E Show. aí, tô ansiosa pra essa live, hein? Tô Vai bem, ser bênção. tô bem na expectativa. E eu queria, antes de começar, né, eu já orei, pedi para Deus dar direção, tenho certeza que você fez isso também. E eu queria que Uhum. você, né, o pessoal já me conhece, né, sabe quem eu sou. E eu queria muito fazer essa live com você faz tempo, mas acho que tudo é o tempo de Deus, né? Na minha correria, na sua correria. E acho que esse é o tempo oportuno que Deus deu pra gente falar. Eu queria que você falasse, né? Eu fiquei muito feliz que você foi ungido como pastora, né? E Sim, acompanho sim. você, já acompanho você faz um tempo já, né? Acho que mais 2 anos, não lembro, mas pelo seu projeto. E agora, vendo você como pastor, fico mais ainda feliz, né? O quanto que Deus tem te honrado, né? E eu falei assim, nossa, meu, eu queria tanto conversar com ela sobre isso, porque já tem uma guerra, né? Você pastorear, já tem uma guerra, já tem, né? Cuidar de ovelha não é fácil, né? Cuidar de vidas não é fácil, mas você que vem no contexto também de homossexualidade, né? Deve ter né? Antes de você, pastora, você é casada, né? Como que foi as suas guerras e como que nasceu esse projeto no seu coração, né? E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco de você e falasse da sua igreja, falasse do seu projeto e para a gente desenvolver aqui uma conversa. Muito bom. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fiamma, tenho 31 anos, sou pastora numa igrejinha aqui em Lusiânia, Goiás, próximo de Brasília, casada com o pastor Wellington. Líder do projeto Íris, né? Que é um projeto voltado para pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas que decidem, né, viver uma vida de renúncia. A gente entende e sabe que existem muitos irmãos e irmãs, né, que estão nas nossas comunidades locais, na nossa igreja local, e às vezes ninguém sabe, né, o que eles lutam. Às vezes ninguém sabe que eles sentem atração, não sabe que eles vivem uma vida de renúncia, né, porque talvez a sua igreja local não é um local seguro para se abrir, né. E o Íris é Uhum. isso, é esse local seguro, né? Para se abrir, para ter esperança que é possível ter uma vida de renúncia, que é possível você se encaminhar, abdicando, né, das suas vontades, dos seus desejos por amor a Jesus. Ai, que legal. E para você, assim, né, antes de conhecer seu marido, como que foi para você essa trajetória, né? Se você teve conflito, se você teve, tipo assim, pessoas te confrontando, né? Não só na sua sexualidade, mas, tipo, te confrontando no geral, né? Você fala assim, mas você, né? Porque eu vejo que você tipo, igual eu, né? Estilosa, anda de skate, né? E às vezes pega as pessoas religiosas, né? Que, cara, não acredita, né? Na conversão, né? Ah, você tem que mudar o seu jeito, tem que mudar o seu estilo, você tem que parar na skate. Enfim, não sei, assim, se você teve esse contexto, assim, de perseguição, né? Dentro da igreja, fora da igreja, redes sociais. Então, assim, eu tive todo o conflito, né, da sexualidade dentro da igreja, né? Eu já caminhava com Jesus e me descobri, né? Descobri a atração já caminhando com Jesus, né? Tive a primeira queda participando de louvor, sendo líder de jovens, né? Isso lá por volta de 2011, 2012. E eu não tive pessoas do meu lado, né, para orientar, né, para caminhar junto, para ter esse confronto, né, e tudo mais, porque infelizmente a igreja que eu estava não sabia lidar com essa área, né, e com isso eu acabei me afastando, né, ainda mais, porque eu sabia que eu não ia ter o acolhimento necessário, né, eu não estava sabendo lidar comigo mesmo, né, e não tinha uma liderança que iria saber lidar comigo, né. Teve mais outra Hum. pergunta? Não, Sumiu da mente. não. Se depois que você teve essa queda, né, quando você Uhum. voltou, você teve mais guerra na sua mente, né? Foi quando de volta aquela cena de culpa, volta, nossa, será que eu vou Sim, conseguir? Será que eu vou dar sim. conta? Eu E as vou pessoas falam assim, meu, você
pessoa fala assim, não, você se converteu e não vai ter mais guerra, né? Você não vai mais sonhar, você não vai mais ter tentações, né? Agora você casou e não tem mais problema, não tem mais perseguição em sonhos, nem perseguição na mente, né? E né, eu falo para as pessoas, quando faz essa pergunta para mim, é normal, a gente não tem Alzheimer, né? Você não tem Alzheimer Sim, de tudo que sim. você fez, né? Deus, ele não apaga, né, as suas lembranças, né? Mas ele te dá graça para você vencer, né? Dá estratégia para você como lidar com suas emoções, com seus pensamentos, né? E lógico, depois eu vou chegar na parte do seu marido, mas que as pessoas pegam por linha de tempo, sabe? Porque muitas Sim, sim. pessoas, exemplo, já se converteu e às vezes eu preciso provar para alguém que eu sou heterossexual, preciso provar que eu não sou, e nessa acaba se envolvendo com pessoas erradas, Se pessoas, frustrando, né? né? Se frustrando, né? Acha que é o casamento que vai resolver os desejos, né? É, eu falo assim que mulher, ela vive no mundo do Bob, ela vive no mundo imaginário, então ela cria uma expectativa, né? E quando acaba sendo frustrando e não sabe esperar o tempo de Deus, acaba voltando de novo, porque foi frustrada naquilo que ela esperava na pessoa, não em Cristo, né? E muitas vezes se culpa por isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, quando eu terminei um relacionamento, né, em 2013, início de 2013, aí eu voltei para Jesus, que eu senti como se fosse respirar de novo, sabe? Porque eu sabia que se a pessoa não tivesse terminado comigo, eu não iria abandonar, talvez eu estaria ainda, né, no mesmo lugar. E é muito interessante, a partir desse término, que eu vejo realmente a mão de Deus, sabe? Porque a menina, quando ela terminou comigo, a gente tinha acabado de se assumir para minha irmã e tudo mais. Eu falei para minha irmã que eu não sabia se eu ainda podia voltar para Jesus, né? E nesse mesmo dia a menina terminou comigo, porque ela falou que não suportaria ser assumida e tudo mais, e minha irmã saber. Só que assim, a menina já era assumida há muitos anos, ela já tinha tido outros relacionamentos, né? Ela já tinha. As pessoas sabiam sobre ela, então não fazia sentido aquilo que eles estavam falando, né? Nós terminamos, nos tornamos amigas, e a partir daquilo, do término, né, eu senti que eu precisava voltar para Jesus, era a minha chance. Ou era aquele momento, ou parecia que não ia ser nunca mais, né? Hum, Então, voltei para a igreja que eu fazia parte na época, né? Comecei para os cultos, e assim, a menina terminou comigo no final de semana. No outro final de semana teria um encontro de adoradores, né, de 3 dias. Eu fui nesse encontro, e nesse encontro, assim, Deus me tocou profundamente, me lembrou, né, do meu chamado, me lembrou das coisas que Ele tinha para minha vida, das coisas que Ele já tinha usado pessoas para falar, né, quando eu comecei a minha caminhada com Ele. E assim, eu voltei a caminhar, né, fiquei um ano só amando Jesus, só quero Jesus, a atração parece que tinha que sumir e tudo mais, estava tudo muito, muito bem. Até que eu fiquei 2014, tudo bem, tudo. E em 2015 eu tive a minha primeira queda, né? Então, assim, caí 2 vezes em 2015 fisicamente, né? Digamos assim. E o inimigo veio com a acusação, né? Nossa, ó, tá vendo? Você estava tão bem com Jesus, você não consegue caminhar. Você não consegue passar tanto tempo, né? Sem errar, sem pecar. Então, você começa a se autocondenar, né? A se flagelar mesmo, né, emocionalmente, e acaba que você acha que não vai dar conta. Só que eu já tinha ido longe demais. Eu não conseguia mais me entregar da forma que eu me entregava antes, né? Eu não conseguia uhum, mais abandonar Jesus totalmente como eu tinha feito antes. Então, eu comecei a insistir muito na caminhada com Jesus, né? Eu fui muito teimosa, né? Tá, caí e tudo mais, mas eu não vou ficar aqui caída. Eu vou me levantar e eu não vou pegar essas acusações, que mais que tenham as acusações, né, contra mim, mais que o inimigo coloque as acusações, eu não vou ficar absorvendo elas, né? Eu vou correr para Jesus. Então eu fiquei de forma insistente, né, em Jesus, em buscar, em me relacionar com Jesus, em orar, em ler a palavra, né, em conhecer quem ele me criou para ser, porque até então eu não sabia quem eu era nele, né? Eu tinha perdido essa identidade de saber quem ele me criou para ser. Eu tinha perdido essa identidade de entender que ele me chamou para algo muito maior do que aquilo que eu estava sentindo ou vivendo naquela época, né? uhum, Então eu insisti, tive essa insistência em Jesus. Então fiquei um longo período, né?
ainda caindo muito emocionalmente, né? Se apaixonando. Eu não conseguia, né, eu tinha conseguido não cair mais fisicamente, mas emocionalmente eu ainda caía muito, né? E isso também é muito difícil, né? Porque, assim, a queda física você consegue evitar, né? Você não vai a um lugar, você não se encontra, né? Você não conversa e tudo mais, mas o emocional você não controla, né? Sim. Você se apaixona, você tem os seus sentimentos, tem suas emoções. Então, era algo que era muito mais difícil do que controlar a questão de não cair fisicamente, né? Até Uhum. que 2016 para 17, né? Eu gostei da última menina e a partir disso não teve mais nenhuma, sabe? Eu não consegui mais me envolver emocionalmente, eu não consegui mais me entregar da forma que eu me entregava. Já não conseguia mais fisicamente, né? E a partir dali também não conseguia mais emocionalmente. Jesus tinha pegado meu coração de uma forma tão profunda, tão especial, que ele não me permitia mais, não me deixava mais ir tão longe, sabe? Porque eu comecei a entender que algumas coisas eu dava brecha, sabe? O tipo de conversa, a forma de tratar, a forma de às vezes, deixar que alguém acesse a nossa vida, né, acesse o nosso coração, acabava que se tornava uma brecha de alguém se interessar, né, e a partir daquele interesse, eu me interessar também. Então, eu comecei a cortar tudo aquilo que eu sabia que era minha fraqueza. Ah, se eu conversar desse jeito, eu sei que eu vou me entregar ou gerar algo em alguém ou em mim mesmo, então eu não vou fazer mais. Então eu comecei a usar essas estratégias, né? Ser sábia na forma que eu falava, ser sábia na forma que eu tratava, né, as outras meninas. E agir e aprender a olhar como Deus olha para elas, né, cara? Não é alguém que eu tenho que olhar como interesse, né, ou algo a mais, mas eu tenho que olhar como minhas irmãs, como Deus olha para elas. Então, isso me ajudou muito, sabe? Essa parte de se relacionar com Jesus e entender quem ele me criou para ser e a forma que ele me chamou para olhar o outro, né? A outra, no caso. Uhum. Esse caso é interessante, que teve uma pessoa, né, que hoje ela voltou, né, na prática, né, e Uhum. eu observava o Instagram dela e falava assim, meu, para com essa fita errada, meu, vai dar ruim, porque as meninas elogiavam ela nas fotos, e ela mandava coraçãozinho, mandava você que ele não, você que ele não, você que ele não, você que é flor, ai, cara, preguiça. Aí, tipo, sempre falava, né, assim, meu, não faça isso, porque isso vai gerar expectativa no seu coração, né? Você ainda, meu, ela tinha muito mais tempo do que eu caminhada, mas ainda dava muito acesso o coração dela para qualquer pessoa, assim, sabe, que elogiava. Eu já fui bem radical. Eu sou uma pessoa meio. Quando, sempre foi 8 ou 80, sabe? Quando alguém me elogiava, às vezes nem tinha maldade. Eu só mandava joinha. Joinha, nem ficava. Eu, até hoje, assim, às vezes a pessoa ganha, ah, obrigada só. Não, eu sou péssima para retribuir, sabe? Assim, eu acredito que foi de proteger. Eu não gostava nem de cumprimentar as meninas no rosto. Dava a mão, assim, dava a mão, eu até hoje, assim, umas pessoas, meu, você não pode dar a mão, coisa de menino é beijo no rosto, mas eu uma certa tipo de um bloqueio, assim, que eu busquei em Deus, assim, sabe? Então, às vezes, vinha alguma menina, assim, no meu direct, ou até no, mandar vários, mandar, meu, eu tô apaixonada por você, eu amo seus conteúdos, eu, sabe, assim, eu olhava assim, sabe, eu falei assim, mano, legal, meu, aí fiquei legal porque você tá gostando do meu conteúdo, mas essa, né, não curto mais, não vou retribuir dessa forma, sempre ser educadamente, né, mas sabia que também tinha as trevas ali também tentando, de alguma forma, atacar, né, acessar os meus pensamentos, e Sim, tipo, não sei se você já passou por isso, de comparação, você tentar se comparar com outras mulheres no seu processo, espírito de inferioridade, se você se sentir inferior às vezes, sabe? Porque às vezes está num processo, né? E a gente vem, porque nossa identidade, quando você está sendo renovado em Cristo, está sendo modelado por tempos, não é modelado do dia para a noite. Você é um processo. E nisso você vai ter confronto com você mesmo, com as suas emoções, com o seu sentimento, e você se guardar por isso, né?
Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. E a segunda pergunta, se você descobriu da onde que veio a raiz, qual que é a causa, como fala, assim, um sintoma, ou sei lá, o que que fez você ir por esses desejos, qual que foi e qual que foi o motivo de querer sair? Porque as pessoas, ela vê meu testemunho, né? Conhece para aquilo que eu falo, tal. E quando alguém me pede aconselhamento, eu tento ouvir a história da pessoa, escuta a história da pessoa para tentar ajudar, né? Porque, tipo assim, não é porque que eu sofri abuso sexual, ou, às vezes não sofreu isso, mas alguma coisa aconteceu assim que mexeu com o seu pensamento, que mexeu com a sua identidade, né? E hoje você entende que foi por essa causa e você buscou em Deus nessa causa e depois que buscou nessa causa você viu que realmente você não nasceu homossexual. A questão da comparação, eu não tive essa parte de se comparar, né? Eu me comparava muito na pessoa que Deus queria que eu me tornasse, né? Então eu olhava assim, cara, essa pessoa aqui não é quem Deus me criou para ser, né? Então eu olhava muito para isso e me comparava com o que Ele me chamou para ser. A questão da raiz ou algo do tipo, eu tive algumas questões, né, com o pai, paternidade, algo assim do tipo, mas eu não vejo como um fator predominante, né? Ah, foi por causa disso, né? Eu identifico mais a questão da fraqueza em si, no sentido de a queda. Todas as pessoas foram afetadas pela queda, né? É a Uhum, partir de Adão e Eva, e algumas vão ter tendências para alguns pecados e outros vão ter tendências, né, para outros pecados. E eu vejo que o fator uhum, predominante para mim, né, foi isso, né? A queda. Ela me atingiu dessa forma e essa foi a fraqueza, né? Que predominou na minha vida por um longo tempo, digamos assim. entendi. A maioria das pessoas que eu converso, né, não só nessa área, acho que a humanidade se tem Sim, problema com a paternidade, né? A maioria você vai falar é a paternidade, porque eu vejo como estratégia de Satanás. A primeira coisa que ele queria destruir é a paternidade, porque a paternidade é o que se refere a Deus, né? Se você tem um pai péssimo, ou pai ausente, você vai transferir isso para Deus. Você não vai conseguir se ver como filho. Se você não se vê como filho, você não age como filha. Você age como criatura. E criatura é também diferente de ser filha, né? Você pode ser sim, salvo e não ser filho. Você pode crer e não ser filho. Você apenas ser criatura. Então você começa não se conhecer, sabe? Então, aí que começa a vir os conflitos, né? Não só da sua sexualidade, mas da sua fé, da sua personalidade, do seu caráter, né? Enfim, começa a mexer em tudo, porque a criatura, ela é totalmente diferente do que é filho. O filho, ele tem um acesso ao pai, ele tem o acesso, então ele consegue resolver certas situações que a criatura não tem, né? A criatura não chega nesse nível, porque tem medo, a mentalidade é cauterizada, então vem dúvida, não sabe resolver, vem os conflitos, não sabe resolver, vem as guerras da alma, dos sentimentos, não só nessa área, mas outras áreas, né? É, até para você conquistar um sonho, né, pessoal, você não consegue romper, porque a criatura não consegue, ela até pode conseguir na força do seu braço ou para sua habilidade, mas não se compara o que é experimentar a bondade de Deus, que é ser filho, né? E talvez, você falou, né? A queda, né? E te levou, pode ser que tenha, assim, como pode dizer, deu essa atração por mulheres, mas você também poderia ter um problema com homens, né? Então você também poderia estar carente de uma figura masculina, né? Então você não foi afirmada, né, na sua criação o seu valor, né? Você é linda, você é preciosa, sim. né? E, e a parte da mãe é nutrir ali, guardar. Então a queda, quando o pai ou a mãe não afirma, não começa a nutrir, não começa a formar a identidade, a formação da criança como contexto da sua família, então você começa a fazer tipo um quebra-cabeça, né? Do seu comportamento, da sua personalidade e dos seus pais, para você tentar entender.
por que que você tem certas atrações, por que você tem certos medos, por que você tem certas rejeições, tem certas aflições, por que que você não consegue romper. Então você começa, eu sempre falo para as pessoas, eu só comecei a compreender a minha identidade, a minha sexualidade a partir do momento que eu comecei a estudar profundamente, sabe? Eu mergulhei nos estudos, busquei na presença de Deus, aí que eu fui entendendo os meus comportamentos, os meus sentimentos, né? Não foi só o abuso, né, que eu sofri ou o abuso sexual dele na minha casa, mas e várias coisas que a queda atingiu a construção da minha família, a forma como minha mãe me criou, as palavras que ela liberou. Então, tudo isso vai gerando, né, a criança, né, como que e fica ali, você constrói uma linha de tempo, uma forma de pensar diferente daquilo que da sua realidade que você sofreu e você, meu, quero apagar, quero ter Alzheimer, não esquecer, pode até esquecer por uma defesa, porque nosso cérebro ele tem essa capacidade de se defender. Então você protege muito bem as suas dores, suas raivas, suas mágoas e começa a fazer uma nova vida tentando proteger, mas não significa que ela não esteja ali, não significa que ela foi embora. Ela está ali. Em qualquer momento, isso é uma bomba. Quando alguém pisar, alguém comentar, quando vai ser uma dor insuportável, porque você não resolveu. Então, ou você pode viver anos ou gerar filhos e passar para os seus filhos e para os seus filhos, entende? Foi dessa Enfrentar, né, maneira que eu. essas questões, né? Sim. E para você hoje, né? E como que foi? Você conheceu o seu marido? Como que é? Como foi o seu processo, né? E eu vejo que ele é bem companheiro, né? Seu companheiro, né? Tenta com você ali. E me conta aí. Então, eu fiquei um bom tempo, né, sem me relacionar com ninguém desde 2015, de forma física, emocionalmente já tive algumas questões, né? Mas eu mergulhei em Jesus, né? Eu não queria mais me ficar com ninguém, seja menino ou menina, não queria mais. Então, eu mergulhei na obra. E para mim, né, meu entendimento, então eu sou celibatária, né? Vivi uns bons anos assim. Ah, vou viver só pra obra e tá tudo bem, e me entregar, né, e viver o que Jesus tem pra minha vida, e mergulhar nisso, né? Até que em 2018 eu conheci o Wellington, né? Eu tava vindo esse processo de não me entregar mais emocionalmente, né? Fazia um ano e pouco, mais ou menos, que eu tava saindo disso, né? E a gente nos tornamos bons amigos, né? E contei minha história toda, meu testemunho e tudo. Até então eu não tinha falado para ninguém de forma pública, né? Sobre o que eu tinha vivido, o que eu tinha passado, né? As experiências longe de Deus. E contava para alguns amigos, né? Próximo e tudo mais. Mas eu não tinha falado de forma pública, né? Então as pessoas que sabiam, as pessoas que eu contava. E ele foi um desses, né? Compartilhei a minha vida, contei tudo que tinha acontecido, todas as experiências, né? Como que eu estava caminhando com Jesus e tudo. E ele foi muito parceiro, né? Em ouvir e estar junto. E nós nos tornamos bons amigos, né? De fazer as coisas junto, de estar muito junto. E com isso, as pessoas começaram a falar, né? Assim, acho que vocês dão certo e tudo mais, com o chip que todo mundo fala, né? E começaram a Uhum, chipar e tal, mas eu falei assim, não, gente, besteira, eu vou ver só pra obra, não quero casar, não quero essas coisas, e a gente é somente amigo, tá tudo bem assim. Só que teve duas situações, né, onde eu percebi que não era só isso, sabe? Que não era apenas uma amizade que Deus estava estabelecendo ali, mas que Ele queria fazer algo a mais. Uma das situações foi quando uma família estava precisando, né, e a gente foi num lugar muito longe buscar uma cesta básica para entregar para essa família. Depois a gente orou pela família, ajudou e tudo mais, e me fez olhar de frente, nossa, muito legal, assim, fazer algo com alguém junto, né? Depois, em outra situação, a gente organizou um luau aqui da igreja e tudo. E em um momento, né, do luau, a gente foi orar. Oramos separados, né? Ele orou pelos meninos, eu orei pelas meninas, e isso também despertou um olhar diferente em mim. Nossa, muito interessante, né? Assim, fazer algo com alguém, né? Ver que você flui bem, né? A gente estava fluindo muito bem, Deus junto. Só que eu não falo, não vou falar para ninguém, e era só pensamentos que
passavam pela minha mente, né? Até que um dia a gente teve o culto aqui na igreja, ele veio pro culto, a gente foi deixar uma menina em casa, que era um pouco longe daqui, e na volta a gente encontrou com um bêbado, e esse bêbado estava trabalhando numa obra, e essa obra era um pouco distante, né? E ele não sabia voltar, porque ele não era daqui. Ele tinha bebido muito, gastado o dinheiro dele todo com isso. E ele pediu ajuda pra gente pra voltar pra esse lugar, né? Só que quando ele veio, eu me assustei. Aí eu peguei na mão do Wellington, no instinto de susto, né? De proteção e tudo mais. Aí ele veio, me deixou em casa, a gente subiu de mão dada, tipo assim, como se eu tivesse algo, né? E ele voltou pra deixar o bêbado em casa, né? Ele deixou o bêbado em casa e foi pra casa dele. Na volta, ele chegou falando que mandou mensagem, falando que ia chegar em casa, eu mando mensagem pra ele, olha, a gente precisa conversar, né? Ele, sim. Aí já me pediu em namoro, né? Em um toque de mão, digamos assim. E nisso eu perguntei para ele, né? Se seria da forma que eu conversava, né? Porque eu não pensava em relacionamento com ninguém, mas eu achava muito legal o corte, né? De você só beijar no casamento, no dia do seu casamento. E eu já tinha falado Uhum, isso com ele, falei assim, eu acho muito bonito o coach e tudo mais, nas conversas de amizade, né? Aí ele sim, então ele topou, né, o propósito, né, de um relacionamento onde não teria um contato físico em relação ao beijo, né, e a gente iria só se beijar no casamento. E eu tinha isso em mente porque, assim, eu falei assim, cara, eu vou entregar, se eu me relacionar com alguém, eu vou entregar tudo. Então, a vida promíscua que eu já tinha vivido e tudo mais, a vida, né, entregue aos desejos, então eu vou entregar ali um relacionamento santo e puro para ele. Não que o beijo seja pecado, algo assim do tipo, né? Mas eu uhum. queria renunciar a essa parte também de uma forma de propósito a Deus e tudo. E assim a gente entrou, né, nesse relacionamento onde a gente não beijava, né? E as pessoas falam assim, nossa, vocês só postam fotos segurando as mãos e tudo mais, vocês não se beijam e tudo. Aí sempre era uma explicação, não, a gente tem um propósito e tudo mais. E com isso a gente namorou quase 3 anos, sem se beijar, e nos casamos, né, em 2021, em agosto de 2021. E é muito louco porque a Fiamma, né, de lá atrás, nunca imaginaria estando num casamento heterossexual, né? Nunca se imaginaria ou se veria ou se permitiria, né, amando um homem, né? Eu não conseguia me enxergar dessa forma, não conseguia me ver dessa forma, mas Deus já me E via você, dessa forma. e você teve conflito nesse até o casamento, nesse tempo de orar junto, né? Porque são totalmente mundos diferentes, né? Você vem num Sim, contexto sim, de gostar de mulher, e agora você desejar um marido, né? Não namorado, não amigo, mas um propósito, né? Porque existe diferença, né? Você desejar sexualmente e você desejar por um propósito, né? Tem muitas pessoas que desejam sexualmente, né? Inverso, sim, né? sim, Não tem propósito, mas só pela carência emocional, né? E se você teve esse conflito com você, ou ele também te ajudou, se quando você passou por alguma certa situação e você foi lá e compartilhou com ele, ou você não compartilhou, tem, né, essa questão, né, de você às vezes você tá num momento que você tá tendo um conflito com você e às vezes você consegue desabafar com uma amiga, mas às vezes com o seu cônjuge ou com alguém, você fica, "Peraí, mas o que que ele vai pensar? Será que ele vai desconfiar de mim? Será que ele vai achar que eu vou voltar de novo?" Eu faço essa pergunta porque eu já queria fazer uma live com uma pessoa que é casada, mas não deu certo, porque a pessoa decidiu não falar sobre isso. Mas eu vejo que é algo, cada um, né? Eu, assim, um dia, se Deus permitir também, eu queria compartilhar muito isso, porque a gente poder ajudar as pessoas, né? Eu já passei por isso, não, quando eu for orar com uma pessoa, tive vários conflitos, vários, vários, vários. E aí eu compartilhava com a pessoa, falei assim, olha, tal, tal, a gente orava junto, né? Só que não foi da parte de Deus mesmo de a gente continuar, né? Mas eu passei por guerras, assim, tenso, assim, tenso, tenso, né? Por eu ter uma personalidade forte, né? Uma personalidade mais, eu acho que eu sou mais ativa, né? Porque estou à frente, sabe, de tudo. E isso acabou meio que me prejudicando, tal, e, né? Não ir pelo espírito, né? Mas ir emocionalmente. Até que um dia Deus falou assim, não, eu vou ter que
tratar isso em você primeiro e não estar preparada. Então, parei de orar, parei, né? Mas eu vejo isso com o cuidado mesmo de Deus, porque Deus, ele, tanto para a pessoa quanto para mim, acredito que Deus, ele é um pai que quer proteger os seus filhos, né? Ele quer um propósito, não quer que você constrói uma casa, uma família, ainda com uma bagagem ainda que não foi resolvida, depois que casou, filho, já era. Então, tipo, uma só carne, um só espírito, acho que a guerra é muito maior. Então, quando está no individual ali sendo tratado em partes, e eu certeza que ele também tem os processos dele, quando junta, ali, não falo que quando casou, acabou a guerra, não, mas vai ter ainda o tipo de guerra, não do tipo de pensamento, mas é a estratégia que Deus dá, nos permite, né, para a gente ter essa visão. E que você fala sobre isso. Então, eu não tive conflito diretamente em relação à sexualidade em si, né? De, poxa, é um homem e tudo mais. Algumas coisas foram diferentes no início, né? Ah, se pegar na mão de uma mulher, pegar na mão de um homem. Totalmente diferente, grandona e tudo mais, né? Coisas assim, mais conflitos assim, de sentimentos por ele, ou algo assim, ou da questão de me atrair, eu não tive esse conflito. Mas teve uma situação que foi bem pontual, que eu passei, né, junto com ele. A gente estava assistindo um filme e eu estava assim, com a cabeça assim perto da mesa, abaixada e tal, assistindo, e aqui a minha nuca é raspada, né? Aí ele tava passando assim a mão, fazendo carinho e tudo mais. Naquele dia eu me senti muito em pecado, sabe? A sensação que eu tive era quando, a mesma coisa quando eu ficava com a menina e me sentia mal, sabe? Eu chorei bastante, tudo mais, quando ele foi embora. Eu mandei mensagem pra ele, falei assim, cara, eu me senti como se eu estivesse com uma menina, né? Me senti pecadora e tudo mais. E a gente conversou e tudo. E a partir dali, coisa que ele fazia, tipo assim, dar um abraço, pegar na minha mão, sabe? Qualquer outro toque, ele perguntava se estava tudo bem, sabe? E isso fez eu me sentir muito segura, porque a minha mente não tinha entendido ainda que não era um toque pecaminoso, sabe? Não era um toque como se fosse de uma garota, né? Era um toque de alguém é, que eu estava me relacionando, né? De forma que agrada o coração de Deus. Então, Uhum. esse processo dele perguntar, ah, tudo bem, assim, sabe? Posso pegar na sua mão? Posso te dar um abraço, né? Posso ficar dessa forma e tudo? Fez eu me sentir segura, até se tornar natural, né? Eu não me senti mais como se eu estivesse pecando, porque eu não estava pecando, a gente não estava fazendo nada demais, né? Uhum. E tudo mais. Então, assim, eu não tive esse conflito em relação à sexualidade mesmo, no sentido, ah, não, será que eu vou conseguir me atrair? Será que quando eu casar eu vou conseguir me envolver sexualmente, né? Que muitas pessoas pensam, poxa, tá, eu consigo gostar emocionalmente, né? Eu tenho um sentimento romântico, mas e quando eu casar, será que eu vou conseguir me relacionar sexualmente? Muitas pessoas têm esse questionamento, né? Eu não tive essa parte, sabe? Porque ele sempre me deixou muito segura em relação a tudo isso, né? Quando a gente conversava, quando eu falava, né? Como eu me sentia, né? E essa parte, né? Do isso, nosso namoro que aconteceu, fez eu ter essa segurança, né? Que eu estava com alguém que iria me compreender, né? Então, os conflitos acabou que não foram inexistentes, né? Na questão da sexualidade em si. Entendi. E, e a questão igreja, né? Como foi o acolhimento para você, né? Hoje, né? Hoje você odeia ajudar essas pessoas que chegam, né? Porque, infelizmente, existe muito preconceito, sabe? Muito preconceito, pessoas que não sabem acolher, não sabem ajudar e acabam empurrando, fala com essa pessoa que entende mais, e acaba meio que rejeitando, excluindo a pessoa pela, pela, pelo desejo dela, né? Eu hoje eu vejo assim. E outras pessoas também, que eu fiquei muito brava esses dias. Até conversei com a Ingrid. Eu estava muito revoltado com umas pessoas que era ex-homossexual e que hoje não são mais. E, tipo, tirando a vantagem, sabe? Meio que manipulando os transexuais. Não pro seu não para a glória de Deus, não para ajudar as pessoas, mas para os seus próprios benefícios, sabe? E, aquilo me trouxe muita ira, sabe? Muita ira mesmo. Fiquei muito revoltada. Eu excluí muitas pessoas nas redes sociais. Ainda estou nesse processo, quem eu vou manter nas redes sociais. É uma coisa muito delicada, sabe? Porque
pessoas querem ser homossexuais e tem pessoas que não querem ser homossexuais. E aqueles que não querem eles estão à procura de ajuda. E eles estão já chega na igreja machucados, né? Já chega na igreja e não sabe o que fazer, às vezes não sabe como pedir, não sabe como, às vezes tem alguns que têm já os trejeitos, você já percebe, mas tem alguns que ainda não tem trejeito, mas existe uma guerra dentro dele ali que não consegue ter esse acesso. E às vezes eles conseguem chegar perto de quem já passou, e quem nunca passou não consegue, porque ele não é abertamente acessível para ele ali ou para ela. E tem alguns que já chegou na igreja e foi muito machucado, né? Tem todos os contextos também, né? Foi machucado com a igreja, foi machucado com os irmãos. E, enfim, eu queria que você falasse sobre um pouco isso. A gente tem muita frase, né? A igreja não sabe lidar com os homossexuais, né? Acho que todo mundo pensa isso, ou já falou isso algum dia, né? Uhum, Eu vejo que muita coisa já mudou, muita. Na minha época, lá em 2011, 2012, quando eu procurava pessoas para falando sobre, era sempre os extremos, né? Ou era a igreja afirmativa, inclusiva, tá tudo bem, você pode vir viver e servir a Deus, ou era o outro extremo, né? Você está condenado. Não tem jeito para você, né? Você precisa se arrepender, se casar com um casamento hétero, né? Ter seus filhos, senão não tem jeito para você, né? Então tinha uhum, muito esses extremos, né? Hoje eu vejo que ainda existem esses extremos, e estão muito presentes, infelizmente, mas também tem o meio termo, né? O equilíbrio no meio disso tudo. Tem pastores se levantando, né? Querendo abraçar as pessoas uhum, que têm atração pelo mesmo sexo dentro da sua igreja e buscando compreender, buscando não olhar como um pecado maior do que o outro, né? Infelizmente, assim, ainda são passos de formiguinha, né? Ainda não tem uma grande quantidade, mas as coisas têm mudado. Hoje, na minha igreja local, né, o meu pastor, ele compreende, entende, ele sabe do meu testemunho, né, ele sabe da minha história. Quando eu passei a congregar lá, né, a gente teve um discipulado, né, de ele perguntar tudo. Ele tem muito disso, assim, olha, quando alguém começa a caminhar lá na igreja, né, me conta tudo, porque se alguém chegar para me falar, eu vou falar assim, eu já sei, né, tipo, não uhum, ter ninguém para acusar, uhum, ninguém para falar um A, uhum, sabe? Você já sei, eu conheço a minha ovelha, né, nesse sentido, sabe? uhum. Então, eu abri meu coração para ele, contei tudo que eu tinha feito e tudo mais. Então, assim, ele nunca agiu de forma diferente comigo por causa do passado ou por causa Uhum, das coisas que eu tinha feito, sabe? E isso é muito uhum. bom. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo tem um Sim, lugar seguro, né? E a gente vê sim. isso muito das pessoas que nós cuidamos no Íris, né? Tem pessoas que ninguém sabe. Ela Uhum, tem a sua igreja local, tem seu discipulador, tem seu pastor, né? E ninguém da sua igreja sabe. Só a gente do Íris sabe o que elas passam, né? E isso é uhum. muito triste, porque não deveria ser assim, sabe? Sim. A gente deveria estar numa igreja onde a gente tem confiança em chegar ao nosso pastor, olha, essa é a minha luta, eu passo por isso, eu vivo a vida de renúncia, tem dias que são difíceis, tem dias que são fáceis, mas eu não sou alguém que está se entregando, né? Eu me sentir Uhum, assim, eu me atrair assim, não quer dizer que eu sou alguém que não quer Jesus, né? Eu não sou alguém uhum, que quer viver da forma que não agrada o coração de Deus. Mas, infelizmente, uhum, quando alguém fala sobre isso, né? Ah, tem atração pelo mesmo sexo. Parece que as pessoas entendem. Ela quer ir viver, ela quer ter um casamento, né? Homossexual, ela quer isso, quer aquilo, quer a tal da agenda gay que as pessoas falam, né? Que existe e tudo mais, que é mais um monte de coisa, mas na verdade ela está apenas contando como ela se sente, né? Ela está apenas uhum. abrindo o coração dela e muitas pessoas não entendem isso, e isso é muito triste, porque a igreja deveria ser um lugar seguro para todo pecador, Sim. né? A igreja deveria ser um lugar seguro para as pessoas que querem Jesus e querem ter uma vida nova. E uma vida nova não quer dizer que a pessoa vai deixar de sentir, que a pessoa não vai ter mais tentação, né? Que ela vai chegar a um casamento hétero. Talvez não. Talvez ela vai se encontrar no celibato e vai entender que tem um dom do celibato. Talvez ela faça que eu preciso viver a vida inteira em castidade. Eu não consigo ter um casamento heterossexual. Ou talvez Deus vai tornar ela apta a um casamento, né? E através disso Deus vai ter um propósito na vida dela. Mas Uhum, a igreja precisa entender isso, né? Entender que eu uhum, preciso acolher todo mundo, acolher as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e deixar o Senhor agir na vida dela, e, né, e direcionar ela a uma vida de renúncia, sim, a carregar a sua cruz, a negar a si mesmo, seguir a Jesus, mas incentivar a ela a permanecer em Jesus,
né? A ela se sim, relacionar com Jesus. E isso não existe. Existe o você precisa abandonar, você precisa renunciar, você vai para o inferno e tudo mais, deixa de trejeito, muda de roupa, engrossa a sua voz, né? A gente sabe, chegam testemunhos assim pra gente, sabe? sim. Conversei com a menina que fazia mais de ano que ela não estava indo pra igreja, porque ela chegou no pastor e falou como ela se sentia, e o pastor falou para ela usar maquiagem, que ia resolver, entende? Então, assim, é muito complicado. Graças a Deus, assim, que eu, desde a minha conversão, eu tive um discipulado até hoje, né? Eu tenho acesso à pastora e foi assim, foi uma, eu vejo assim que tanta da parte dela, ela nunca tinha lidado com isso, né? Nunca tinha lidado com esse assunto, né? Ela já cuidava de, né, de pastorear, de discipular, mas eu fui a primeira que ela ajudou. Ela falou assim, olha, eu não sei como fazer isso, mas vamos junto, trabalhar junto. E aí, tipo, e aí ela foi me ajudando, sabe? Daí ela foi trabalhando na área da paternidade, foi trabalhando na área da maternidade, fomos estudando sobre o abuso sexual, então, tipo assim, e vários outros assuntos, né, que eu era insegura, e tanto o marido dela também, que é o pastor Paulo, e foram uns 3 anos, assim, dessa caminhada, sabe? Me trouxe para perto, né? E não só os desejos, mas os comportamentos, porque a minha maior guerra não foi deixar de gostar de mulher, porque isso, quando eu tomei a decisão, eu tava bem decidido que aquilo que eu queria. Só que a minha maior guerra foi o comportamento masculino, né? Me ver como mulher, se vestir como mulher, ter atração por coisas que mulher gosta, ter esse tipo de desejo. Esse foi minha maior guerra. É a vergonha, enfim, eu tive que enfrentar esses gigantes que estavam dentro de mim e ter outra visão. E ela, meu, ela segurava na minha mão, falou assim, não, vamos junto, sabe? Me ajudava nas pequenas coisas, sabe? Coisas simples, que eu não tinha coragem de pedir, exemplo, eu tinha coisa simples, que o diabo, ele é muito astuto, ele rouba as coisas simples, né? Então, exemplo, usava cueca. Então, ela falou assim, olha, eu não consigo, eu não consegui ir numa loja comprar coisas, calcinha, um exemplo, entendeu? Coisa, não conseguia, porque eu era ainda masculina. Né? E ela, tipo assim, nunca pedi pra ela também fazer isso, nunca pedi, mas Deus usava ela. Disse, olha, tem um presente pra você. Eu até zoava. Quando ela vinha com um presente, esse presente grego seu é esquisito. Mas ela vinha assim, não com uma forma de ofensa, pelo contrário, é uma forma de poder, sabe? Me ajudar ali. Cuidado, Então, né? isso foi me ajudando. Cuidado, né? E o pastor Paulo, que é o marido dela, ele sempre falava assim, ó, você não precisa usar maquiagem, você é linda, você, e assim, ele sempre afirmava a minha identidade feminina. Você é uma princesa. As meninas que precisam usar maquiagem porque elas são zoadas, mas você não precisa, né? Mas se um dia se você quiser, você sinta à vontade, né? Não sinta porque você, uma necessidade sua. Então, ele sempre trazia essa segurança, sabe? E quando eu usei pela primeira vez, meu, parecia que era uma comemoração da Copa do Mundo. Mas era tipo assim, de celebração mesmo, sabe? Cada vitória, assim, eu tive celebração. E quando eu caí pela primeira vez, né? E ali eu fui lá, liguei para eles e contei todo o contexto. E ali eles me abraçaram, falei assim: Meu, você é filha. Você não é o seu pecado, você é filha. Você não é o seu sentimento, você não é o seu passado, você não é o que você acabou de fazer, você é filha. E o pai tá aqui, né, representando Jesus ali, Deus ali, numa oração, confessamos o pecado, e ali foi assim, meu, vamos levantar, não deixa que isso te, paralisa. E demorou um tempo para receber o perdão de Deus, né? Porque Deus perdoa, mas a gente acha que não é digno de receber o perdão, né? Mas sou digna. Então, eu me sentia suja, me sentia aquela acusação, era líder de jovens naquela época. E aí aquela acusação gigante em cima de mim. E não da igreja, mas o próprio Satanás que me acusava, sabe? E aí outros líderes me ajudando, assim, meu, vamos, você não é isso, você não é essa pessoa, você não é a sua queda, você não é o seu passado. E ali, e ali foi meu processo, né? Quando eu mudei dessa igreja e fui pro Bola, eu tive outro tipo de processo, né? Um outro tipo de processo uma igreja que eu
pedi muito para Deus, né? Essa pastora, ela foi para outra igreja e eu fui para Bola de Neve. E ali na Bola de Neve eu tive outro tipo de processo, assim, das minhas roupas, porque na outra igreja eu era muito impedida de ter tipo de roupa que eu queria ter, sabe? Era muito, entre aspas, assim, muito meio que igreja tradicional, sabe? Assim, roupas. E eu respeito, sabe? Mas eu não me via usando salto, roupa sociais, eu não me via, sabe? Tem as pessoas que têm já esse jeito, né? Mas eu não, eu gostei de esporte, então uma igreja mais esportiva. E o Bola tem esse perfil. E, e eu ali, o pastor me acolheu, então ele me conheceu, na verdade, quando eu era transhomem, né? Quando eu cheguei no Bola de Neve, eu já era transhomem, e eu só queria saber que eu ia me converter, então esse pastor, eu já era amiga dele, e ali foi uma fase, assim, que eu passei, assim, de cura de paternidade, com um pastor, com autoridade. Então, tudo isso me fez me ver a mente de Cristo, sabe? A vida que eu me comparava com o Evangelho de Jesus e a vida mundana que eu estava convivendo, que aquilo não faz sentido para mim mais, sabe? Não me preenchia mais, porque a minha mente com Cristo cada vez mais foi tendo o conhecimento, estudos, pessoas ali me acolhendo, sem interesse, sem por causa da minha fama, enfim. E aquilo Deus foi ganhando o meu coração, né, dessa forma. E ele foi colocando coisas novas no meu coração, coisas que eu nunca imaginei que poderia ter. Então, quando Isaías fala, vejo, estou dando coisas novas, criando algo novo, o que que é criar algo novo? Coisa que você nunca existiu, nunca imaginou. Deus fala, né? O apóstolo Paulo fala, né, que os olhos não viu, que ouvidos nunca ouviu, e nem subiu para o coração, que Deus prepara, né, para nós, né, aquele que Ele ama. Então Deus preparou os tempos, né? Preparou minha mente, preparou meu coração, preparou o ambiente. Tive que fazer muitos caminhos de volta, fazer várias renúncias, várias confissão. Então isso tive vários confrontos com a minha carne, com a minha personalidade, com o meu caráter. Deus, ele me colocou na forna, ainda ele coloca, né? Porque a gente não somos perfeitos, temos muitas falhas, mas eu vejo isso, cara, que o reino de Deus, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é te forjar para te condenar por para baixo. A justiça de Deus, do meu ponto de vista, é te trazer uma restituição, restituir tudo que você perdeu, sabe? O que você perdeu, Deus traz a restituição, né? E então eu vejo que esse acolhimento que a igreja me acolheu, né? E quando eu vejo assim pastores ignorantes que não estudam o caso e traz esse peso para aquela pessoa e querendo forjar a pessoa, a forçar elas algo que não é no espírito, na carne, isso machuca a pessoa, porque você não pode fazer algo que o Espírito Santo nem chegou ainda, não teve acesso no coração dela ainda, né? Jesus ele fala muitas coisas, eu queria falar, mas ainda não posso falar porque o Espírito Santo, né, não desceu. Ou seja, se o Espírito Santo ainda não trouxe ali, não conseguiu ter acesso no coração da pessoa, porque ainda existe bloqueio, existe trauma, ainda a mente é catalisada, existe um mundo espiritual ainda que está tendo uma guerra na mente da pessoa. Quem somos nós para convencer a pessoa a tomar certas decisões? É ela e Deus. Ela só vai entender a chave virar quando ela entender o momento que ela tiver num quarto secreto com Deus, ela tiver a própria experiência com Deus. Também ela tem que ter uma experiência com as trevas, porque você precisa ver o inimigo da sua alma. Então eu tive muita experiência com as trevas no meu quarto e isso me trouxe raiva, porque eu falei, nossa, agora eu entendi as coisas que eu não compreendia, né? E eu vejo, assim, pessoas que continuam essa caminhada, né? Eu vejo o pastor Carlos, né? Ele conta o testemunho dele, ele até me deu um livro. Ele fala que quando ele se casou, ele não gostava da mulher dele. Ele casou não gostando da mulher dele. Imagina, ele ficou 10 anos casado com um homem. E ele falou que no processo, Deus colocou esse sentimento no coração dele. Que no processo, no casamento, ele começou a amar a mulher dele. E hoje ele é um pastor assim que eu admiro muito, né? E hoje ele ajuda várias pessoas. Então eu vejo assim que e ele tem o estrangeito dele, ele tem, né? Isso não afeta ele, né? Não prejudica ele, porque ele sabe ah, quem ele é, né? Alguma coisa. Ah, sim, as pessoas.
tem que respeitar o processo do outro, né? A gente quer que as pessoas cheguem em Jesus e já sejam transformadas, né? E se tornem perfeitas, né? E não é bem assim. A gente sabe que é um processo muito difícil. Eu costumo falar que a questão da sexualidade, né, da homossexualidade, não é apenas algo carnal, né? Mas também tem o sentimental, né? Quando você abre mão de algo carnal, é muito difícil. Mas quando você abre mão de alguém que você gosta, se torna muito mais difícil, sabe? Quando você precisa abrir mão da dependência emocional, às vezes você tem que abrir mão de um sentimento ali que é verdade, que é real para você, né? Você está sentindo aquilo e tudo mais, e Sim. você tem que se afastar de alguém, é muito difícil. E as pessoas querem que seja um passe de mágica, né? Ah, você veio para Jesus, ou você confessou, né, o seu pecado, então tudo mudou agora, né? E não é bem assim, é um processo, né? A santificação é um processo diário, né? A renúncia é um processo diário, né? Jesus todos os dias nos convida, né, a viver uma vida de renúncia. E se fosse fácil a renúncia, todo mundo renunciaria. Se fosse fácil a Sim. renúncia, ninguém tinha desistido, né? Quantas pessoas têm desistido, né? Renunciaram um dia e agora não renunciam mais, né? Não é fácil, mas a renúncia é possível, né? A Sim. renúncia é algo possível e a igreja tem que entender esse papel dela, sabe? De ensinar, e igual sua pastora, né? Caminhou com você, pegou na sua mão, né? E caminhou junto. Se a igreja entendeu esse papel de ensinar a renúncia, mas ensinar a se relacionar com Jesus, as pessoas vão desistir menos, né? Porque elas vão entender que estão num lugar seguro de acolhimento, mas vão entender que elas precisam viver de acordo com a palavra, né? Elas vão entender que precisam se relacionar com Jesus, elas vão entender que quem convence é o Espírito Santo, sabe? Quando eu fui para Jesus, quando eu retornei, ninguém veio, tipo assim, não veio o meu pastor antigo, não veio minha liderança antiga, não veio ninguém. O Espírito Santo me convenceu que eu precisava voltar. Ele me convenceu que eu precisava retornar aquilo que Deus tinha começado na minha vida, sabe? Mas se eu tivesse tido alguém, talvez direcionando, teria sido muito mais leve, sabe? Eu Uhum. caminhei muito tempo sem ter alguém ajudando do lado, até que Deus me presenteou, né, com uma amizade muito boa, que quando eu chegava e confessava, falava, cara, tá muito difícil, eu tô gostando de tal pessoa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e a pessoa vem com enxurrada, sabe, de coisas do céu, cara, ajudando, aconselhando, estando perto, sabe, não deixando ser tragada novamente pelos sentimentos e as emoções, sabe? Então, se a Sim. gente tem um cristão maduro do nosso lado, se a gente tem uma igreja local do nosso lado madura, a nossa vida vai ser muito mais leve. Porque a gente vai Sim. entender que a gente pode se abrir sobre tudo, Sim. né? Nas nossas dores, nas nossas dificuldades, e a gente vai ser acolhido sem deixar de ser bíblico, né? A gente vai ser Sim. acolhido e acolhida sem deixar de ser confrontado, sem deixar de ser amado, sem deixar de ser direcionado a uma vida com Deus, né? Isso eu recebi dessa minha amiga, né? Onde estava até conversando com ela, que entrou algumas pessoas no grupo do Iris, né? No WhatsApp, e todo mundo tá falando assim, nossa, muito bom saber que eu posso me abrir meu coração e tudo mais, eu posso ser acolhida, né? Uhum. E eu mandei uma mensagem para ela assim, falando sobre as meninas, né? Que estavam falando sobre isso, e agradeci para ela, assim, cara, hoje eu posso proporcionar isso no Íris, esse acolhimento, o estar perto, né? Levar uma vida ensinar uma vida de renúncia, mas sem ser de forma agressiva, né? Digamos assim, porque você me deu isso, sabe? Uhum. Porque você foi essa pessoa para mim, esse lugar seguro para mim. Então, se a gente entende isso, que a igreja precisa ser um lugar seguro e nós, como cristãos, né, precisamos ser um lugar seguro para que os nossos irmãos e irmãs possam ser vulneráveis, né, de Uhum. chegar e contar para a gente coisas que talvez a gente ache absurdo, mas diante de Deus, a cruz já pagou por aquilo, né, o É sangue de Jesus já verdade. pagou por aquilo. Não existe um pecado maior Eu, do que o outro, não existe nada que Jesus não pagou, né? sim, eu tava meditando, né, em Gálatas, acho que é em Gálatas 5, se não me engano, 5 ou 4, que ele fala isso, né, de você acolher o seu irmão a voltar no caminho, tenha mansidão, tenha paciência, e toma cuidado para você não ser atentado, cair nos pecados. Então, tipo assim, o líder ou o discipulador tá discipulando lá, ele tá lidando com uma certa situação e ele tem que tomar cuidado com as palavras, com o jeito, e também tem que tomar cuidado para não ser atentado, né? Porque talvez você não tenha mesmo tipo de tentação que você está aconselhando, mas você tem outro tipo de tentação, tem outro Sim,
tipo de guerra, tem outro tipo que você tá ainda. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu, vai acolher. Ah, mas eu não sei lidar com isso. Mas você tem outro tipo também de tentação. Então, quando o apóstolo fala assim, meu, coloca a pessoa no caminho certo, mas olha o seu coração também. Olha para dentro de você. Então, tipo assim, quando a pessoa tá ali no discipulado, tipo assim, no caso ali da pastora, né? O meu pastor também hoje, meu pastor, ele mostra suas fraquezas, ele mostra suas. Porque, tipo assim, olha, eu também sou humano, eu também sou falho, né? E tudo bem, tipo, vamos orar junto, vamos buscar junto, né? E ele, humildemente, no altar, ele fala ali as suas falhas, no particular. Tipo assim, isso faz a gente. Falei, pô, mano, se a pessoa também tem as suas guerras, e quem sou eu para não ter as minhas, né? Eu convivi com uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Uma pessoa, assim, nossa, meu, a guerra que ela, olha, a guerra que ela passou, como ela pensa, meu, eu nunca esperava que ela passava por isso. Mano, e eu, tipo assim, meu, eu acho, e ela é uma pessoa, cara, de oração, de guerra, mano, e ela contando as fraquezas dela, dos pensamentos que ela passa, e eu falei assim, caraca, velho, então todo mundo tem as suas Sim, guerras, que tá lutando e tá e tá pedindo para Deus ali a socorrer, a ajudar, a dar estratégia, não rebaixar ou não se sentir inferior, não, né? A gente não dá lugar ao diabo para ele tirar o proveito daquilo, né? Mas apresentar, né, a Deus a guerra e confessar para uma pessoa que você confia, que você pode pedir ajuda. Hoje tem pessoas que caminham comigo, que eu posso, tenho essa liberdade de contar o que eu sinto, o que eu acho, e a pessoa poder me aconselhar, né? E você ser humilde, né? Falar assim, mano, eu posso pedir ajuda porque eu preciso de ajuda. Ó, chegou uma pergunta que deixa eu ver, calma aí. A igreja estão preparada para lidar com homossexuais? É, como você falou, né? A pergunta aqui. Meu, a igreja, como você falou, né? Algumas igrejas estão preparadas, sim, né? Estão preparadas para lidar, né, com homossexuais, com outro tipo de desejos, né? Mas existem igrejas que não estão preparados. Não porque preparado, porque por falta de buscar mesmo, estudar, de ouvir, né? De tirar esse mentalidade racional, né? Porque se você deixar o Espírito Santo, por mais que você não soube lidar com o assunto, se você estudar, comprar livros, assistir pregações, você vê seminários, você vai aprender, né? Eu, assim, no meu ponto de vista, mas pessoas lá não querem cuidar, porque dá trabalho, né? Não só nessa área, ninguém quer cuidar de ovelha, quer pegar a ovelha prontinha, né? Mas Jesus não pegou ninguém sim, pronto, Jesus pegou os discípulos, um mais zoado que o outro, né? Mas ali com o que Jesus foi discipulando, né, na caminhada com ele, né? Então, mas se você quer esperar uma ovelha pronta, então você está procurando uma outra religião, porque o que mais tem problema é no mundo evangélico, meu Deus do céu. Você começa a ver ali, você vê, mas a igreja é uma igreja de hospital, né? E não é uma igreja que você vai chegar de pessoa sã, né? Jesus, ele não veio veio para os doentes, né? Para finalizar, queria que você contasse como que nasceu esse projeto Iris no seu coração, né? Só para finalizar. quando Jesus me chamou de volta, né, eu sempre pensei em fazer algo direto, né, objetivo nessa área, só que eu não sabia como, né. Pensava, vez ou outra surgia assim a vontade, né, de trabalhar com algo específico, mas não vinha, né, como fazer isso. Em 2019 para 2020, foi 2019, eu postei meu testemunho, né, foi a primeira vez que eu falei de forma pública. No mesmo ano, eu fui num seminário de sexualidade que teve aqui. E nesse dia, né, Deus me deu tudo, sabe? Falou assim, ó, vai começar assim, você vai criar a página e tal, o nome vai ser esse, a visão vai ser essa, né? Que íris é uma parte do olho, né, que te ajuda a enxergar.
né? E essa é a visão do Íris de ajudar as pessoas a enxergarem que elas são em Deus, né? Que é além da sua atração, além da sua sexualidade, que você pode saber quem você é em Deus, né? Enxergar quem você é em Deus. E eu fiz a primeira postagem em 2020, né? No Facebook e no Instagram. E eu pensava que as pessoas da comunidade, né, ia massacrar porque iam ver como cura gay, né? Ou algo assim do Uhum. tipo. Eu postei um texto explicando tudo, né? Sobre como eu entendia, como a palavra falava sobre isso, mas que a gente queria ter esse lugar seguro para as pessoas caminharem juntas, mas muita gente da igreja começou a massacrar, sabe? Mandar enxurrada de versículos, é Imagina. pecado e tudo mais. Só que lá no texto já estava falando que é pecado, entende? Que a gente entendia que era pecado sim, Uhum. mas que tinha uma forma diferente de agir, né? E pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida comentando textos e julgando e tudo mais, faltando me chamar de herege, né? Só que eu entendi que era necessário começar, né? A partir daquele momento, acho que era janeiro para fevereiro de 2020, eu criei um grupo no WhatsApp, né? E as pessoas começaram a me procurar, eu comecei a adicionar essas pessoas, né? No grupo. Comecei a fazer postagem, né, no Instagram também, e as pessoas começaram a procurar, mandava mensagem, né? É, pedindo ajuda e tudo mais. No início a gente tinha muitas postagens, né? Eu postava com mais frequência, né, na página do Iris. Só que com o tempo eu fui entendendo que Deus está nos levando muito para esse lugar de discipulado, sabe? Uhum. De caminhar perto das Uhum. pessoas que nos procuram e as pessoas que já caminham com a gente Uhum. no grupo do WhatsApp. Hoje tem pessoas que caminham com a gente há quase 4 anos, né? Que a gente cuida deles, conversa, discipula. A gente faz chamada de vídeo, né, pelo Meet, onde a gente traz um tema dentro da sexualidade à luz da Bíblia. A gente tem o bate-papo do desabafo, inclusive a gente teve um ontem, onde a gente faz uma chamada e as pessoas abrem seu coração sobre suas lutas, Uhum. né? Sim. Onde é um lugar seguro, onde ela vai falar o que ela está sentindo, suas fraquezas, e isso não somente na sexualidade, né? Mas na vida no geral, mas predomina, né, a parte da sexualidade, e ali elas vão tirar esse Uhum. peso, né, de colocar para fora e alguém te escutar. E a gente ora junto, a gente caminha junto. E esse tem sido o propósito, né, desde 2020, onde a gente tem direcionado as pessoas a um caminho com Jesus, indicando que, cara, é possível a vida de renúncia, é possível você entender que você pode dizer não aos seus desejos, você consegue sim sobreviver ao fim de um relacionamento, ao dizer não para uma menina ou para um menino, você consegue sim sobreviver. E Jesus ele se importa muito com o nosso coração, né? Salmos fala em Salmo 147:3 que Deus ele cura os que têm coração partido e sara as suas feridas. Então a gente não precisa se preocupar em abrir mão de alguém e nosso coração ser quebrado, porque a gente tem um Deus que cuida do nosso coração. A gente tem que indicar Uhum. as pessoas para esse lugar, sabe? E também de um Uhum. lugar de esperança, onde a gente mostra que ela não está sozinha, não é só ela que se sente assim. Não é só ela que Uhum. está passando por isso, né? Porque muitas vezes quando a gente está passando por algo, a gente pensa, poxa, só eu me sinto assim, eu acho que ninguém mais se sente assim, não tem ninguém. Mas quando elas entram no grupo, ela vê que tem um monte de gente passando pela mesma Uhum. coisa, e isso dá um certo Uhum. conforto, sabe? Então a gente tem sido esse lugar Uhum. seguro de confessar pecado, de caminhar Uhum. junto, de puxar a orelha, também puxa a orelha de todo mundo lá, Uhum. caminha junto, mas também tem a parte do confronto, né? E de ensinar as pessoas a se relacionarem com Jesus e entenderem o propósito dele para a vida delas. Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo vai deixar de sentir atração, né? Mas também eu não acredito que todo mundo foi chamada para viver o celibato e a castidade. Tem pessoas que não querem casar por motivos de traumas, né? De coisas que Uhum. não se relacionam ao propósito de Deus. E a gente também tenta ensinar isso. Uhum. Eu lembro que, não sei no seu ano, mas a gente teve também um grupo de WhatsApp, durou acho que 3 anos, eu acho. Aí teve o pastor, essa pastora que estava junto, mas tinha dois pastores, né? E pô, foi muito bom, foi assim, um aprendizado, assim, sabe? Vou dizer para você que todos que estavam naquele grupo estão hoje caminhando? Não, mas existem pessoas que estavam naquele grupo que hoje entenderam, né, o seu propósito e estão aí firme com o Senhor, né? Mas eu falo pra você, renúncia todos os dias que vai ter.
se não fosse na sexualidade, isso é outro tipo de ataque no nosso coração, que o nosso coração ele é enganoso. Então é isso. Mas fiquei muito feliz por essa live, por esse tempo. Nossa, passou uma hora. Deixasse aqui ficar conversando com você várias das coisas que eu sempre te admirei, sempre tive um carinho por você. E, e para mim foi muita alegria fazer essa live. Tenho certeza que quem acompanhou a gente até agora gostou também. E vou te salvo essa live, se você quiser depois compartilhar nas redes sociais, fica à vontade. Eu vou compartilhar no meu canal no YouTube, para quem não assistiu, pode assistir lá também. E deixei já o seu story, não, o seu Instagram e do Iris também, para quem, para as pessoas te acompanhar e também pedir ajuda para você. Muito obrigada, viu, por esse tempo. É, eu que agradeço, Grazi, pela oportunidade, né? Muito bom compartilhar o que Jesus tem feito, né? Às vezes as pessoas podem achar que Jesus não se importa, né? Pelos LGBTs, por pessoas que tentam ser pelo mesmo sexo, mas a gente tem visto, né, que ele se importa e se importa muito, né? E ele tem Uhum. alcançado muitos de nós, né? E tem Sim, mudado as nossas vidas. É, quem quiser acompanhar ele segue o projeto. Quem quiser entrar no grupo também, quer ter um acompanhamento mais de perto, manda mensagem lá no direct, a gente conversa e a partir disso coloca no grupo também. A nossa intenção é caminhar junto, né? Estar lado a lado. É, também te admiro muito, Grazi, teu testemunho, inclusive uma das meninas que fazem parte do grupo, né, a Bruna, ela sempre comenta sobre você, comentou no grupo hoje, contando o testemunho dela para algumas meninas novas que entraram, né, que foi através da sua vida que ela foi para Jesus também, então, assim, isso é muito especial, né, a gente vê que aquilo que um dia foi trevas na nossa vida, né, hoje é luz, né, para que outras pessoas possam ser guiadas, né, para uma vida com Deus, e isso faz tudo valer a pena, né, a gente olhar para é trás verdade. e ver. Um dia eu fiquei longe de Jesus, um dia eu fui para longe do propósito dele, mas hoje aquilo que um dia foi trevas na minha vida, aquilo que um dia foi afastamento entre mim e Deus, hoje é um testemunho de vida, né? Onde pessoas Uhum. se achegam ao Senhor. Então isso é muito especial, que Deus continue te usando, te capacitando, te preparando para o propósito dele e te levando a lugares, né, onde pessoas precisam daquilo que Jesus fez na sua vida. Amém. Amém. Você também. Deus abençoe cada vez mais Amém. a sua vida, o seu casamento, o seu Amém. ministério. E que esse coração podendo das pessoas, tenho certeza que muitas pessoas é grato a você, ao seu marido e ao seu ministério, que Deus tem confiado, e tenho certeza que é só o começo, né? E a gente possa fazer outras lives, mais lives, a gente Amém. pode depois fazer um projeto futuramente aí, poder ajudar, né, de uma forma, o projeto de você. Já tenho comentado isso com a Ingrid, né, que eu tenho para esse ano. E tenho certeza que vai ser bênção e a gente possa poder ajudar mais pessoas que passam por isso. E vamos embora para cima. Obrigada, viu? Vamos sim. Eu que Então, agradeço. tenha um bom final de semana aí. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.